Muito boa tarde, meu povo. Começamos mais um ExudaCast. No ExudaCast de hoje, comecei com um sorriso, mas a gente vai falar de um tema que é factual. Um tema que está sendo abordado há mais de uma semana, vamos dizer assim, um mês que está sendo abordado. E é um tema que há anos atrás já foi muito bem abordado e cotidianamente a gente não tem ele tão bem abordado, vamos dizer assim. A educação não faz com que esse tema seja tão bem elaborado e abordado no cotidiano. Hoje o papo é sério e a gente vai falar sobre metanol. Você aí de casa já deve ter escutado no Jornal da Manhã, do da tarde, do da noite, no Fantástico que também teve reportagens. E hoje a gente trouxe aqui o Pedro Albuquerque, que é gerente da Vigilância Sanitária do Recife. Muito boa tarde, muito bom dia, Pedro, para você. E queria saber, antes de a gente falar sobre o tema, eu queria saber quem é o Pedro, né? Se tornou gerente da Vigilância Sanitária do Recife. Mas por que Vigilância Sanitária? A gente no off aqui estava falando que sua formação é veterinária, mas conta aí, como é que surgiu esse movimento para você se tornar vigilante? Então, bom dia, Bom Gabriel. dia. Boa tarde para quem estiver assistindo. De Boa tarde. tarde, boa E noite boa quem noite para tiver, quem estiver à tiver à noite. noite, né? Agradecer o convite, a satisfação a gente estar aqui podendo abordar esse tema, né, que está tão em pauta, mas ainda tantas dúvidas assim que a população pode ter. Tomara que a gente consiga esclarecer algumas delas, né? Então, como a gente estava falando antes, né? Meu pai estudou aqui na casa, né, no Exuda. Meu pai é economista, minha mãe se formou em serviço social, é assistente social. É, eu escolhi ser veterinário porque sempre gostei de animais e tal, sempre que quis, né, ter esse contato da prática profissional cotidiana com animais. Cheguei a fazer muitos estágios, né, na prática assim da veterinária, no Hospital Veterinário da Rural, né? Passava todas as tardes lá praticamente, né, atendendo os animais, Cria de estagiei. dois irmãos. Exatamente. E no final do curso me aproximei também, né, da saúde pública, né, no curso de veterinária, essas cadeiras de saúde pública, epidemiologia veterinária, tudo assim no final do curso. E aí gostei, fui fazer monitoria e também teve a oportunidade de eu fazer a residência na Fiocruz Pernambuco. E é uma área que assim me apaixonei, tô nessa área até hoje, né? E a vigilância sanitária foi uma oportunidade também que apareceu desde o começo, também tive interesse em fazer. E a pós-graduação que eu fiz na Fiocruz, né, a residência em saúde coletiva, né, imagino que tenha muitos estudantes da área de saúde também que acompanham o podcast, talvez eu mesmo só conheci que existia essas possibilidades de residência lá em 2011, também já perto do final do curso, mas é interessante que sua formação como ênfase em ser gestor de serviços de saúde, né? Então, tanto da vigilância sanitária quanto da vigilância em saúde do trabalhador, ambiental, você gerir unidades de saúde, então a residência meio que te prepara para isso e aí me qualificou, acredito, para estar nesse lugar que eu tô hoje aqui como gerente da vigilância sanitária do Recife, uma responsabilidade grande, mas com uma missão que a gente tá cumprindo assim com afinco e a gente tem muito orgulho de estar à frente dessa área. Show de bola. É a questão da mudança dos animais pro social, né? A É, mudança do ser humano isso. ali. E antes tu começou, disse, não, eu vou cuidar de um cachorrinho, de um gato, É, de um elefante, quem sabe, né? isso. Mas E aí a parte social te trouxe. isso, porque a saúde coletiva, né, ela tem esse entendimento, né, da determinação social da saúde também. Então, mesmo cuidando dos cachorrinhos, de gato, de cavalo, bovino, que seja, tudo isso tem tá implicado também em questões sociais nisso daí. Isso também, independente da área que a gente teve, umas mais, outras menos, né, mas a gente entende a realidade como tudo está conectado aí, todas essas coisas. Show de bola. A gente vai a fundo depois também falar sobre o papel da vigilância sanitária, não só em Recife, mas no Brasil inteiro. Mas vamos partir para o tema? Dar uma ênfasezinha no tema. E o tema era importante e eu queria fazer uma pergunta como leigo. O que danado é esse metanol que o povo fala e como ele costuma ser utilizado? Porque a gente sabe, tem certeza aí que não é para fazer bebida. Isso. O metanol é um álcool, né? É um álcool. As bebidas alcoólicas, né, o nome já está dizendo, tem álcool, só que é outro álcool diferente, que é o etanol. Esse álcool é metabolizado no nosso corpo, a gente tem efeitos colaterais disso, desse consumo excessivo de álcool, né? Todo mundo
que consome bebida alcoólica ou não sabe que o álcool gera uma embriaguez, que pode gerar a famosa ressaca, né? O porre que o pessoal toma, que no outro dia acorda com dor de cabeça, pode ter náusea, vômitos e tudo mais. Só que o metanol, ele é um ácido, é um álcool que é metabolizado no fígado, e o problema está justamente quando ele é metabolizado no fígado, que ele gera dois componentes. Um deles é um ácido, o ácido fórmico, que aí esse não está presente quando o etanol é metabolizado. Esse ácido fórmico é que está associado aos sintomas graves, né, dessas intoxicações que a gente está vendo, especialmente aos efeitos no sistema nervoso, né? O pessoal que tem apresentado sintomas de turvação visual, até cegueira, né, nos casos mais graves, e é um quadro que pode evoluir para a morte. Então, nosso corpo e as bebidas alcoólicas têm álcool, mas esse metanol, ele não é para ser utilizado nas bebidas, e ele é feito como solvente na indústria. Ele é para ser usado em tintas, como produto industrial, não para consumo humano, né? E aí, o que é que aconteceu? A polícia está investigando, né? Eu não sou da polícia, tenho acompanhado as investigações, assim, o que sai de notícia. E a gente, pelo que a gente vem recebendo de retorno, assim, da polícia, está havendo adulteração de combustível, do álcool de postos de gasolina. Entrar nesse ponto. Está acontecendo essa adulteração, estão acrescentando metanol, porque ele não tem cor, não tem cheiro específico, passa batido. O carro também, a curto prazo, não tem problema nenhum você ter metanol no álcool combustível, só a longo prazo o carro vai se desgastar mais. Mas o problema é que a adulteração de bebidas, que é um problema histórico que já acontecia há muito tempo, agora está sendo utilizado com álcool de posto, provavelmente, segundo a investigação policial, que tem metanol. E aí, sim, quando há o consumo dessa bebida adulterada por um álcool que já foi adulterado no posto de gasolina, tem causado esses casos graves, esses efeitos e todos esses casos suspeitos que têm acontecido. Então é triste, né, a gente ter um mundo assim, né, que tem uma máfia, uma quadrilha que adultera posto de álcool de combustível, e aí a outra quadrilha que adultera bebidas alcoólicas está utilizando esse álcool sem saber que tem metanol, talvez, a gente não sabe ainda, mas algumas investigações policiais levaram esse sentido, e está sendo consumido por pessoas e adoecendo, quando não matando, deixando sequelas bem graves na população. Fiquei pensando aqui, né? Dono da quadrilha do metanol chegando pro cara da quadrilha do posto, pô, quebrasse o meu esquema. É tipo isso. Quebrasse. Que mundo a gente tá vivendo, né? Criminoso prejudicando o outro, mas no final das contas quem paga a conta é a gente. Quem né? paga é a população. E você falou da questão do organismo, né? Como é que ele age? Você falou que a questão da ele vai metabolizar dentro do corpo. Mas como que ele age? É com 5 horas? É com 10 horas? Como é que funciona? Tô tomando aqui um copinho de vodka. Vamos dizer assim, que as bebidas destiladas eram as bebidas mais falsificadas. Isso. Então, tô tomando vodka, tô tomando uísque. Em quanto tempo esse metanol vai fazer efeito dentro do meu organismo? Vai depender da quantidade de metanol que tem na bebida e de quanto você ingeriu, né? Então, o normal é o corpo metabolizar primeiro o etanol. Tanto é que o antídoto, né, que o pessoal tá dizendo, é um antídoto, mas não é muito bem um antídoto. Ele retarda o efeito, né? Então, quando a pessoa tá intoxicada lá por metanol, qual é o remédio, vamos dizer assim, o antídoto? É dar etanol. Poxa, Pedro, você vai embriagar a pessoa com etanol pra não... Mas é porque o corpo, o fígado primeiro metaboliza o etanol para depois metabolizar o metanol. Você vai desacelerar o metanol. Isso, você vai ocupar o organismo, porque o interessante é que o metanol fique circulando no sangue e não seja metabolizado, que nem eu expliquei, porque o efeito vem quando o fígado quebra ele e transforma em ácido fórmico. Então, o corpo vai lá, metaboliza o etanol, depois começa a metabolizar o metanol, e aí começa a aparecer os efeitos, que é fortes dores abdominais, uma dor de cabeça intensa, começa a turvação visual. E tanto é que as definições de caso diz que a persistência dos sintomas por mais de 6 a 12 horas já acende um alerta, né? Quem consome bebida alcoólica ou quem conhece sabe que a pessoa toma o porre lá durante a noite, no outro dia até meio-dia assim tá destruído, mas depois que almoça já
dá uma recuperada. Nos casos de intoxicação por metanol, essas sinais eles se prolongam por 12 horas, 24 até 72 horas. Os sintomas podem estar presentes ainda. Então, isso já alerta para dizer, opa, pode ser que seja metanol e não uma ressaca prolongada, né? Então, temos que investigar. As unidades de saúde estão notificando os casos suspeitos, né? Que os sintomas duram mais de 6 horas e 12, 24, 72 horas, associados também com sintomas de alteração na visão, a visão borrada, né? A pessoa perde o campo de visão, então a gente enxerga aqui mais ou menos 180 graus, aí a visão diminui assim, curta esse 100, campo visual. 90, vamos dizer assim. Isso, e aí isso são sinais e sintomas de alerta que fazem a gente começar a suspeitar. Mas qual é o tratamento? A gente falou o antídoto. O Pedro disse que é dar o etanol, a gente tá adiando o problema. Mas o que vai resolver mesmo é o paciente fazer hemodiálise. Que aí na hemodiálise vai circular no aparelho e vai tirar o metanol sem metabolizar no fígado. É isso que vai evitar o agravamento do caso futuramente, né? Assim, com o passar do tempo. Mas aí eu vou como leigo mais uma vez, né? Você falou que não tem cheiro. O metanol em si não tem cheiro, não tem cor. Mas dá para identificar na bebida que ele tá ativo. E um outro ponto. Pô, tomei uma boa hoje, essa noite. No outro dia, aquela ressaca de sempre. Mas prolongou. Esse primeiro momento que eu chego, não tenho plano de saúde. Então eu chego numa UPA. Primeiro momento a gente vai numa UPA, Isso. né? A gente vai a uma UPA. A UPA, ela já está precavida quando se trata do metanol? Duas perguntinhas. Sim, a gente teve esse fortalecimento, né? Especialmente no município de Recife, que é a realidade que eu estou acompanhando, que a gente pode falar. A gente teve treinamentos da rede e semana passada a gente participou de um desses treinamentos. Médico especialista veio, ensinou todo como identificar sintomas, como fazer o manejo do paciente. Houve uma grande adesão. E nas UPAs também já tem, os profissionais estão prontos para fazer os exames. O exame específico, a dosagem de metanol no sangue não tem disponível na rede, mas tem outros exames que podem ser feitos que também vão ajudar a suspeitar ou não daquele caso, né? Que é dosar, como eu falei para vocês, o metanol ele é metabolizado num ácido, então faz uma dosagem do pH do sangue. Então se o sangue está ácido, opa, já é um alerta também. O profissional de saúde estão preparados para, em caso de identificar esses casos, encaminhar para uma unidade que tem o serviço de hemodiálise para ser feito o quanto antes desses casos. E aqui no estado, nós temos no Hospital da Restauração esse antídoto, né? Já chegou do Ministério da Saúde, que encaminhando para lá também pode ser feita a aplicação dele no paciente suspeito. Falou nos pacientes suspeitos, mas a gente teve muito caso em Recife. Você está falando, vamos dizer assim, em Inchá, né? Isso. Em Recife. Mas se você souber em âmbito pernambucano, Vê, então... eu tenho os dados aqui do boletim que a gente olhou ontem, né? Que aí eu posso dizer para vocês. Até ontem, né, dia 13 de outubro, os dados de 2 a 13 de outubro, aí isso pode mudar também, né? Hoje já pode ter um outro dado, mas o que eu tenho aqui registrado é que a gente em Pernambuco tem 54 casos notificados, um confirmado, caso, né? E 22 descartados, ou seja, tem 31 que estão em investigação ainda em Pernambuco. Sobrou uma galera aí. Tá em investigação, né? Desses casos. E óbitos, né? Tem 9 notificados no estado, 2 por metanol. 2 deles confirmados, que são de pessoas da cidade de Lagedo, né? E 3 já descartados. Então falta confirmação da investigação de mais 4 óbitos que estão em investigação em Pernambuco. Em Recife, a gente tem 13 casos notificados, graças a Deus nenhum óbito nem notificado, nenhum caso confirmado em Recife, né? Recife teve a iniciativa de montar um comitê técnico, né, com médicos especialistas, então oftalmologistas, intensivistas, pesquisadores da Universidade Federal, da Fundação Oswaldo Cruz em Pernambuco. E a gente se reuniu já 2 vezes, né? Esse comitê técnico se reuniu 2 vezes. E a gente, desses 13 casos notificados, a gente já descartou 8, de acordo com os critérios do histórico, quando consumiu, quanto tempo foi, o resultado dos exames. Então já tem 8 casos descartados e a gente tem 5 em investigação, aqui em Recife especificamente. Mas positivamente nenhum óbito já deixa um alívio. Em Recife, assim. Sim. E
esses óbitos que foram confirmados, né, eles têm um histórico também de que veio um caminhão de outro estado. Isso aí eu tô falando pelo que eu acompanho na mídia. Nada, nenhuma informação nova que eu tô trazendo. O que eu tô trazendo é que a polícia tem colocado pra mídia, né? Que são casos de bebidas que vieram de outro estado, provavelmente de São Paulo, né? Que é onde está o foco, o maior número de casos. Mas não tem relação de haver uma produção aqui que até o momento, né? Hoje, 14 de outubro, pra eu não virar meme depois. Hoje, 14 de outubro, nós não temos nenhum indício de que há fabricação e está sendo adicionado metanol em fábricas aqui em Pernambuco, né? Tem esses casos de óbito também estão ligados de que essas bebidas vieram de outro estado. Apesar de vocês... Mas eu vi na imprensa que interditaram, não sei, uma fábrica no interior, outra aqui em São Martin, em Recife. Eram fábricas de bebidas alcoólicas, né, que não tinham registro, mas não tem notícia de que se estavam adicionando o metanol nessas bebidas, só produzindo sem o registro do acompanhamento do Ministério da Agricultura, que é o órgão que tem que estar acompanhando. De prevenção com abordagem certeira, né? Porque precisava fazer aquela abordagem porque eles não eram licenciados e uma prevenção para que aqueles produtos não estejam na rua de uma maneira que possa prejudicar, com metanol ou não, a sociedade. Né? Isso. E muita gente questiona, né, Gabriel, assim, por que só agora estão interditando as fábricas aqui, por que só agora? É bom a gente também deixar claro que o que é competência da vigilância sanitária é quando o produto chega na prateleira do supermercado. Né? A produção de bebidas alcoólicas ela é fiscalizada pelo Ministério da Agricultura e o controle da fabricação, o MAPA faz essa articulação com a Polícia Civil, né? E agora certamente o olhar está mais voltado para essas questões e está conseguindo descobrir essas fábricas clandestinas. E nós da Vigilância Sanitária também estamos com um olhar mais treinado, né? Então a Vigilância Sanitária começou a fiscalizar isso em estabelecimentos. Não, já fiscalizava, a gente viu o rótulo, se tinha um registro, mas agora a gente está olhando com mais minúcia sobre a tampa da garrafa, se está bem vedada, outras questões de formação, né? O lacre, se tem partícula dentro da bebida, né? Então a gente passava, a Vigilância Sanitária sempre fiscalizou mercados, mini mercados, distribuidoras, né? Mas a gente tá com um olhar mais minucioso para essa questão das bebidas alcoólicas agora, aqui em Pernambuco e em Recife principalmente. Você pode estar achando estranho que ontem, dia 13, hoje, dia 14, mas de fato a gente está fazendo o programa gravado e você está assistindo no dia 16. Não se preocupa não, se entre 14 à tarde e o dia 15 até o 16 pela manhã acontecer alguma movimentação, resguardado, tá, Pedro? Não se preocupe. Eu me comprometo a gente atualizar para vocês também. A gente tenta atualizar sim. Agora, ainda falando do metanol, existe algum limite? Não tô dizendo que eu quero beber metanol, tá, gente? Mas é só porque, de fato, eu queria saber se existe algum limite para o consumo ou isso aqui não é para ser consumido de maneira alguma. Tu já, não sei se você já ouviu falar daquela que o pessoal chama cana de cabeça. Sei, é os primeiros 10%. Isso, quando tem uma produção, né, do processo de destilação. Isso, os primeiros 10% é cana de cabeça. Que geralmente é descartado na indústria, né? Nesse tem uma quantidade de metanol que é produzido naturalmente no processo de destilação. Mas é uma quantidade ínfima, assim, né? E a indústria geralmente descarta. As produções de cachaça artesanal no interior, eles não descartam tanto assim esses primeiros 10%, né? Que dá do destilado, né? Para não perder, inclusive rotulam como essa aqui é cana de cabeça, que é o primeiro 10%, mas ali é uma quantidade ínfima que não vai causar, por exemplo, uma cegueira, uma turvação visual. Existe um limite de tolerância, né? De presença de metanol em bebidas destiladas. Ele não é totalmente zero. O ideal é que seja zero, mas não é totalmente zero, porque no processo naturalmente tem a geração. Mas, por exemplo, ontem eu vi a Polícia Civil divulgando que dos produtos relacionados a esses dois óbitos, existia a quantidade 300 vezes maior do que o permitido do metanol na bebida. Ou seja, não foi da destilação natural um erro ou alguma coisa da cana de cabeça lá do processo de destilação. Foi adicionado realmente intencionalmente e por isso que causou óbitos, cegueira e tudo mais, né? Você falou dos principais efeitos físicos, neurológicos que são causados. Mas
só para as pessoas terem noção, falando de mais de 20 casos que foram confirmados em Pernambuco, 30 estão em análises, né? Não, 30. confirmado a gente só tem, deixa eu confirmar aqui de Não, novo. confirmados não, já foram analisados, 20 e pouco, 13 estão, perdão. São 54 em Pernambuco, 54 notificados, 22 descartados e 1 confirmado, ou seja, a gente tem 31 em investigação. Isso. Agora eu queria que a gente fizesse um corte, aquele cortezinho básico, a gente tá no podcast, porque, saque-me aqui, e se você que tá aí do outro lado não quer assistir ele completo, você pode ver o corte. Tem o corte na rede social, lá no @ExudaCast. Ah, mas eu quero só escutar, tem a gente também lá no Spotify. Tem no YouTube cortes ExudaCast, mas se você quer a íntegra, quer completo, assiste até o final, beleza? Já curte e se inscreve no nosso canal no YouTube. Vamos fazer um corte, o corte ele é simples. A pergunta é a seguinte: quais são os efeitos físicos e psicológicos que a pessoa tem ao consumir o metanol? Vê, efeito físico é muito semelhante à intoxicação por etanol, o álcool normal, né? Então é dor abdominal, dor de cabeça, indisposição, vômito, diarreia, né? Pode acontecer tudo isso. Os sinais neurológicos afetam o sistema nervoso como um todo. E especialmente, né, atacam o nervo óptico e gera turvação visual, perda de campo de visão, né? Então, os sinais neurológicos principalmente são focados, assim, os primeiros que aparecem no, na visão da pessoa. E também pode ter convulsões, também tudo afetar o sistema nervoso de forma geral, mas primeira alteração que dá é na visão. Então a pessoa vai ter a dor de cabeça da ressaca, mas a prolongação de horas. Isso. Sentiu que passou um pouco do ponto, correndo a UPA. Passou mais de 6 a 12 horas, né, com sintomas e principalmente associado a sinais no sistema nervoso, tipo convulsão, tremores, sentir sensação de formigamento, né, outro sintoma do sistema nervoso e alterações visuais. É bom procurar assistência, relatar o caso e principalmente ajuda a vigilância sanitária a encontrar a fonte aí dessa provável bebida. Diz qual foi o tipo de bebida, se foi gin, whisky, vodka, qual a marca, né? Tudo isso, onde comprou, tudo isso vai ser importante para mobilizar as equipes para direcionar para os estabelecimentos para ver se a gente consegue identificar a fonte desse problema. Se tiver com a garrafa em casa, ótimo, melhor ainda, guarda, manda para a vigilância sanitária para mandar para análise. Show de bola. A gente falou do que a pessoa sente, mas a gente vai falar da parte boa. Quem sobrevive, quem fica vivo. Porém, a maioria das pessoas ficam vivos e passaram muito tempo, fica com sequela. Qual sequela que a intoxicação por metanol? Veja, a perda de visão, né, que tem sido comum, né, em casos, ela é irreversível. É um dano no sistema nervoso, então é 100% irreversível? Não, pode ser que ele tenha tido um inchaço, uma inflamação do nervo óptico lá, que depois passou e ele recuperou essa visão. Mas geralmente se a lesão for importante no sistema nervoso, a tendência é desses sintomas serem irreversíveis mesmo. Então, a maior sequela seria a perda da visão. Perda de visão. Então, e também, assim, como toda intoxicação, né, afeta fígado, que é onde é metabolizado, rins, onde ele é excretado. Então, fígado e rins tendem a sofrer com essa intoxicação também. Eu vi alguns casos que eu comecei falando sobre tá sendo muito repetido. Então, amanhã, quando você vê, é um caso novo, à tarde, à noite. Agora no domingo no Fantástico teve acho que uma meia hora só do metanol. Salvo me engano, amanhã no Profissão Repórter vai ter só isso. Então é um momento que a gente está prestando atenção no metanol. Mas a fabricação e a intoxicação sempre existiu. Existiu. As intoxicações por metanol, elas são em média 20 por ano. E a gente teve 20 em São Paulo só entre agosto e setembro. Então no Brasil todo, o esperado era ter 20 casos no ano. E a gente, no intervalo ali de um mês, mais ou menos, entre um mês e outro, foram 20 em São Paulo. Isso que gerou o alerta. E por isso que a gente também está conseguindo detectar mais casos, né? Mas é um problema. A adulteração de bebidas não é de hoje. Eu cheguei a pesquisar,
que houve já um caso que mais de 30 pessoas na Bahia morreram na década de 90 por intoxicação por metanol em bebida adulterada. Então também não é uma coisa... Não sei se a farra foi tão boa, né? Foi bem localizado, né, naquele local, mas é um problema que realmente não é de hoje. Mas na proporção que está acontecendo, é o que gerou esse alerta do Ministério da Saúde e de todos os estados estão alerta e tem se falado tanto nisso no Brasil, né? Então vamos bater um pouco no seu trampo. Já que a gente está falando de fiscalização. Como é que funciona a fiscalização da vigilância sanitária? Você falou no município do Recife, mas eu posso estender um pouquinho para a região metropolitana? Claro. Então, como é que funciona essa fiscalização? Podia contar pra gente. Pô, Gabriel, hoje a gente tá com a força-tarefa, mas normalmente a gente faz por esse caminho. Me conta como é que funciona. Vê, antes de ter esse alerta, né, do Ministério da Saúde, a gente sempre fiscalizou o comércio varejista, as distribuidoras de bebida, e a gente verificava a origem, o registro, o rótulo, tudo mais. Mas depois do alerta, o que é que a gente fez aqui em Recife foi criar um roteiro de inspeção, ou seja, um checklist que as equipes poderiam usar. Cada inspetor sanitário na Vigilância do Recife tem um aparelho, um smartphone, um celular com um aplicativo que a gente deu acesso a esse roteiro e ele poderia ir nos estabelecimentos e verificar. No rótulo eu tenho que verificar se tem um alerta, evite o consumo excessivo de álcool. Se tem o registro de 13 dígitos no Ministério da Agricultura. Se o produto foi importado, se tem o registro do importador. As informações de ingredientes se estão corretas. O lote se está identificado. A data de validade, quando tiver. Ou seja, a gente pegou todas as informações legais que tem que ter no rótulo, colocou nesse checklist e também nesse checklist tem informações que tem que ter nas notas fiscais de compra. Se você tá com a nota fiscal lá, o que é que tem que conter na nota, a identificação do lote, etc e tal. E aí a gente deu os inspetores e a gente disse, vamos focar nossas inspeções nos distribuidores e nos locais onde há muito consumo. Então, a gente começou isso no dia 1º de outubro, as ações, e de lá para cá a gente já fez 168 fiscalizações de rotina, né? Finais de semana, atendendo denúncias da população também. Então a gente se preparou e está dando essa resposta nesse sentido. Então qualquer rótulo que tiver alguma informação divergente, o rótulo tá mal colado, a garrafa tá sem o padrão, tipo, encheu até aqui, tem uma cheia até aqui, outra até aqui, a gente já tá torto, né? A gente já desconfia, a gente tem feito interdições cautelares, né? Tem recolhido da prateleira esses produtos ou trazido para a sede da vigilância sanitária ou deixando lacrado em uma sala no estabelecimento para a gente fazer o recolhimento depois. E a gente também já fez mais de 30 interdições desse tipo. Nenhuma delas, assim, a gente tá acreditando que, eita, fez 30 e tantas apreensões, já é metanol que tinha. Não, são inconsistências de informações que o nome tá dizendo. É cautelar. Por cautela, a gente tirou da prateleira de ser oferecida ao público, pediu para apresentar a nota fiscal e vai investigar o porquê dessas informações não estarem corretas no rótulo. Então, a gente tem agido assim, né? Outra coisa, como eu estava falando antes. A pessoa diz, eu tomei um gin no bar tal, no dia tal, e tô com esse sintoma. É um caso suspeito. Então a gente vai no bar, vê todo o estoque lá de gin dele, o produto, o que é que tem, pede nota fiscal. A gente também atua quando há associação a um caso suspeito. A gente não encontrou também nada até agora que chamasse a atenção desses casos suspeitos. E quando a população denuncia, inclusive é bom a gente divulgar, né? Funciona? Esse era o ponto que canal. eu tava esperando você tocar. Tu levantou a bola, eu cheguei agora. Pronto. E como é que a população pode fazer essa denúncia? Porque uma coisa eu visualizei num supermercado X, ou eu tomei e fiquei com dor de cabeça no bar Y. E como é que eu consigo chegar até você? Ótimo. Bem simples. Recife, quem é de Recife já conhece o Conecta Recife, né? O aplicativo da prefeitura. Se abrir o Conecta Recife, vai ter em destaque lá um banner vermelho. Faça aqui sua denúncia, você clica lá, já é direcionado pro WhatsApp para informar as informações. Um atendente vai conversar com você e vai poder registrar sua denúncia lá. Então, ou tanto o aplicativo no celular ou pelo site Conecta Recife, você pesquisa lá no Google, você consegue encontrar, você vai encontrar esse banner vermelho bem grande aí, identificando o portal de denúncias. Quem tiver dificuldade de acesso à internet e quiser, pode fazer a ligação também para o 0800 da prefeitura, da ouvidoria da saúde.
que é o 0800 281 1520. E lá também você é atendido e você vai poder registrar sua denúncia. E quanto mais detalhes, mais precisão você trouxer, melhor para a gente conseguir identificar a possível fonte aí dessa contaminação, dessa suspeita de contaminação, né? Então, tanto Conecta Recife quanto o telefone 0800 da ouvidoria são os canais que você pode demandar da vigilância sanitária. A gente, desde o começo dessa questão do metanol, a gente recebeu 13 denúncias, já atendemos 12, né? Uma delas só que a gente foi no final de semana, o local estava fechado, mas a gente pretende voltar esse final de semana para a gente conseguir, ele só funciona no final de semana, para a gente conseguir atender todas as denúncias e continua disponível para a população fazer a sua denúncia para a vigilância sanitária e todos os órgãos atuarem. Tocou num ponto de ter a denúncia e fiscalizar essa denúncia. Isso. E antes da gente começar no ao vivo, eu disse, pô, o vigilante sanitário ele escuta muita coisa, né? E você tocou num ponto que a gente escuta, mas a gente também é elogiado depois que a pessoa entende qual é o nosso papel, qual é o nosso trabalho. Então, conta pra mim qual a maior dificuldade que o vigilante sanitário ele tem hoje no município do Recife ou na região metropolitana ou no Brasil, qual a maior dificuldade que ele tem e como é que ele consegue passar, como esse trabalho mudou de anos pra cá, porque antes eles eram os vilões, a vigilância sanitária vai vir pra fechar meu ganha-pão, eles não querem me ajudar, e você falou que não, hoje vocês são os mocinhos para fazer com que a pessoa entenda que aquilo ali é dela, mas que ela serve outras pessoas. É a minha visão do vigilante sanitário. Então conta pra gente como é que funciona isso. Então, para além do metanol, né, no dia a dia, né, a população sempre eu vejo enxergando a vigilância sanitária como parceira, assim, né, que como órgão preocupado em proteger a sua saúde do consumidor, tanto da parte de alimentos como da parte de uma clínica, de um hospital. A vigilância sanitária faz essa inspeção para garantir essa segurança para a população, né. Em alguns casos, né, alguns estabelecimentos, e aí tem o histórico também da vigilância sanitária, né, que tinha um caráter antes bem mais punitivo, né? Chegava a vigilância sanitária, o pessoal já ficava com medo. Eita, chegou, o pessoal vai interditar, prender aqui e tal. Mas hoje a gente usa uma abordagem muito mais de dupla visita, né? Então a gente vai numa primeira visita, a gente notifica o estabelecimento, pede as adequações. Obviamente, se tiver uma situação de risco grave iminente, por exemplo, como agora, uma garrafa suspeita sem rótulo, sem nada, a gente já vai de imediato tomar as medidas, né? Mas a vigilância sanitária hoje ela tem essa postura mais de orientar, de fazer dupla visita e aí sim, não cumprindo as orientações, não deixa também de tomar as medidas necessárias, né? E é muito comum a gente, até em casos assim que a gente chega, interdita um estabelecimento e depois desinterdita, a pessoa faz as adequações que a gente pediu, o próprio estabelecimento vem e diz, ó, eu fiquei muito preocupado, fiquei chateado, não gostei que vocês interditaram aqui, mas hoje eu vejo que meu negócio melhorou muito. A gente tem mais cliente hoje, a gente está mais organizado, a gente está ganhando mais dinheiro, o serviço está evoluindo graças à organização toda promovida pela intervenção da vigilância sanitária. Então hoje a gente tenta também entender tanto o lado da população que precisa se proteger, né, não ter acesso a alguma coisa que vai fazer mal para sua saúde, mas também a gente entende que é necessário haver a abertura de novas empresas, de ter o desenvolvimento econômico da cidade com segurança sanitária, que aí é bom para todo mundo. Muito bom a gente saber que existe um órgão que faz com que a população seja resguardada de uma maneira mais enfática, né? Porque tipo, a pessoa tá lá no supermercado, olha ali, minha namorada ela vê muito validade. Às vezes eu, uma correria tal, só pego ali. Ela não, ela vê muito o filho dela. Foi por anos gerente de supermercado. Então, existiu essa prática dele e ela pegou essa prática. Foi treinada, né? E aí ela sempre olha e tal. E aí eu peguei, agora eu tô pegando essa prática de olhar a validade e a gente consegue visualizar. Porque assim, existe a pessoa que, brincadeiras à parte, que vive de ver validade. Ela me contou que existem pessoas que vivem de ver validade no supermercado. Vai lá para pegar coisa fora da validade para ganhar o produto grande quantidade. Ela me falou dessa prática. Só que quando a gente vê, eu tento sempre falar com o cara que tá no estoque, assim, ó, essa troca, pô. Eu sei que existe alguém que vai ser penalizado. Eu sempre penso no peão.
Infelizmente, o cara ali que deixou passar vai ser penalizado, vai ter uma advertência, vai sair do bolso dele, sempre tem um problema. Eu queria saber de você como é que a população pode visualizar não só as bebidas, mas outros produtos para saber se está sendo, de fato, está consumindo um produto adequado. Como é que a pessoa pode, a sociedade pode ver isso? Vê, outro órgão importante aqui que também pode ajudar a população, né, é o PROCON. O PROCON também tem uma série de medidas que ele também acompanha a validade, a adequação dos produtos que estão sendo apresentados. Teve com a gente nas denúncias, né? Então todas as denúncias do metanol, por exemplo, a gente fez a investigação em conjunto, Vigilância Sanitária e PROCON, que é uma questão também que afeta o consumidor, né? E aí, além da validade, né, a população tem que estar atenta às instruções que tem no rótulo muitas vezes. Então ainda é comum alguns mercados, por exemplo, margarina, manteiga. Você chega a estar no meio da loja assim, sem refrigeração, sem proteção nenhuma, né? Então lá no rótulo tem escrito manter refrigerado até X graus Celsius. Se tá em temperatura ambiente, na cidade da gente é um calor. Tá lá no meio do corredor, É, a manteiga em oferta. Aí ela isso. tá lá. E aí a população também evite comprar esse tipo de produto porque ele tá até na validade. Mas como ele ficou, sei lá quanto tempo fora da temperatura, ele vai estragar antes da hora, com certeza. E mesmo estando na validade, por exemplo, vai causar um dano para a saúde. Outra coisa, a integridade das embalagens, né? Tem uma bandeja de carne, aí rasgou lá o plástico, aí tá a carne exposta ali, não tá mais impróprio pro Aí consumo já ali, né? acabou. A forma que o estabelecimento apresenta esses produtos, carne, queijo, tem que tudo tá refrigerado e enlatados também. O pessoal vê, foi uma amassadinha na lata que caiu aqui, amassou, não sei o quê. Evite consumir esse tipo de produto. Esse produto ele tem que ser recolhido da prateleira do supermercado. Se você vê que ele está amassado, porque principalmente os enlatados têm o risco de uma doença muito séria chamada botulismo. Então, uma maçã, uma ranhura nessa lata pode contaminar e gerar uma doença que gera uma paralisia e pode evoluir até a óbito da pessoa. Então, evita comprar esses produtos que tem que estar sob refrigeração, mas estão em temperatura, e também esses que não estão com a embalagem íntegra. Além disso que você falou, realmente pegou, já olha a validade ali para ver se tá adequado. E principalmente, outra dica importante é em casa, né? Às vezes a gente abre um produto aí tem lá, válido até, sei lá, janeiro de 2027. Mas tem uma observação, após aberto, 15 dias. consumir em até X dias É. e manter sobre refrigeração, né? Então, muito comum, maionese, ketchup, molho, Sabe? ele fechado é uma validade. Depois que você abre e usa, tem que botar na geladeira e aí a validade é outra. Não pode esquecer ele lá na Você geladeira. tocou num ponto. Alimento é muito importante. Mas sabe o que acontece? Que eu vejo muito, principalmente brasileiro. Remédio. Remédio também. O brasileiro tem um costume de guardar resto de xarope. Não, deixa aí que daqui a pouco ficar gripado, fulaninho ficar gripado, ele toma. E aí os xaropes são, acho que é uma semana depois que abriu. Depende. O fabricante indica Ele isso indica na embalagem. Né? Após aberto, usar em até X 15, dias. 7. Vamos dizer Isso, assim. Mas isso também funciona para os alimentos. E aí, também. voltando para o nosso tema principal, que a gente deu uma escapada, mas voltando, você falou da fiscalização, você falou da questão das abordagens, você falou das denúncias, mas um tema que eu queria tocar e a penalidade? Mas a penalidade não só para quem fabrica. Como é que está sendo essa penalidade para também quem vende? O que é que está funcionando e quais órgãos estão... Você tocou o PROCON, né, que está trabalhando junto com vocês, mas quais são os outros órgãos que estão trabalhando junto com vocês? Veja, a gente já fez ação junto com a Polícia Civil também para apurar a denúncia, porque a gente, Vigilância Sanitária, PROCON, a gente tem medidas administrativas, né? A gente interdita cautelarmente e depois a gente gera um documento chamado auto de infração. E aí esse auto de infração, depois que a pessoa assina, ela tem 15 dias para defesa. Por exemplo, um bar que a gente chegou, viu lá, o produto tava com rótulo inadequado, tava faltando informação, ele não apresentou a nota fiscal, e aí ele tem 15 dias para se justificar. Por que você tava com esse produto aí e não tem a nota? Ele vai dizer, sei lá, comprei isso tem 10 anos, não tinha nem o metanol ainda, o rótulo era outro, por isso que tá assim, sei lá. E aí passa por uma análise, né, do nosso setor jurídico da vigilância em saúde e no final pode ter a penalidade, que aí a gente, neste momento a gente está fazendo as interdições, apreensões cautelares.
Isso vai gerar esse processo administrativo que pode culminar com multa, a gente dizer para descartar a bebida, você não vai poder mais vender, é inutilizar mesmo, né? Jogar fora, aplicar multa, ou eventualmente até interdição do estabelecimento. Isso é o que Vigilância Sanitária e PROCON podem fazer. E no âmbito civil, né? A Polícia Civil pode abrir processos na área civil, né? Que aí pode gerar prisão, detenção, enfim, nós dos órgãos de controle e vigilância sanitária PROCON temos essas medidas que a gente chama administrativas, né? Que todas elas estão sendo tomadas. Mas a parte de prisão ou punição para o proprietário, assim, nesse sentido, é a Polícia Civil que eventualmente pode abrir um inquérito e encaminhar isso para a Justiça. Vou tocar um ponto agora mais leve, né? Teve alguns memes, o brasileiro ele é feito de meme, sobre o metanol. Teve vídeos até de senhores dizendo que a única coisa que eu faço é beber e vocês não estão deixando eu beber. E toda essa comoção, vamos dizer assim, voltada para a bebida. E eu fiquei pensando, não na indústria, vamos dizer assim, de marcas, não, a Pitu, a 51, que são indústrias, produtores gigantes. A gente sabe que não vai ter esse problema. Mas eu fiquei pensando no olhar que o pessoal vai ter agora para o pequeno produtor. Entendeu? Para um cara que ele tem ali a sua cachaçaria artesanal, que faz todo o processo direitinho. E o que é que ele pode fazer para se resguardar? Quais órgãos ele pode fazer para ter selos que orientam, que faz com que a bebida dele seja de fato excelente, tenha excelência no que ele está produzindo. Vê, quanto ao produtor, ele precisa se regularizar junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o órgão que autoriza ou não a produção desse. Aí, mas esse é artesanal, eu fiz no quintal de casa aqui. Para o Ministério da Agricultura, mesmo artesanal, ele tem que ter registro, ele tem que comunicar ao Ministério da Agricultura. Eu estou produzindo uma cachaça artesanal, a cana de cabeça aqui no quintal da minha casa, ou a vodka, ou licor, a cerveja, qualquer bebida precisa ter, independente se é artesanal ou não, registro no Ministério da Agricultura. Então, quem produz é procurar o Ministério da Agricultura e a população, acho que agora, né, tem que estar atenta. A gente diz assim, procure locais confiáveis. Que locais são esses? Que a gente sabe que vem de distribuidores, né, que tem, a gente pode ver a garrafa, ver o selo. Eu quero tomar um drink no barzinho. Vou parar de beber? O Ministério da Saúde está recomendando. Evite o consumo de destilados neste momento, mas se você for consumir, né, a gente está dando as orientações. Pede para ver a garrafa, se o rótulo tem o registro no Ministério da Agricultura, né, se o bar tem a nota fiscal para mostrar de onde comprou, qual foi a distribuidora, né? E aí corra daquele que chega assim batendo na sua porta, ó, tem essa cachaça aqui que é muito boa e não tem informação de registro nenhum, que eu faço lá e tal, né? Um carro passando vendendo na rua, então isso aí é onde mora o maior perigo, né? Inclusive os casos de Lajeado em Pernambuco, os 2 óbitos, o histórico, né, que a polícia passou da investigação policial, essa é a origem, um caminhão que veio e aí saía batendo de porta em porta, distribuindo, oferecendo, ó, muito barato, pode vir aqui, tal. Aí é que você levanta a orelha mesmo pra ficar atento nessa situação, porque A esmola demais, né? Vindo assim, entregar na porta um carro que não sabe de onde veio, não tem origem, não tem nota fiscal, o preço muito abaixo do mercado, desconfie que são grandes sinais de que são bebidas clandestinas. Eu estava pensando aqui, vi uma das perguntas que eu trouxe e até eu fiquei com a dúvida. Qual a diferença entre a bebida contrabandeada e a bebida falsificada, quando vocês estão fazendo a fiscalização? Bom, as interdições cautelares e apreensões que a gente fez, a maioria são que estão faltando informações fiscais. Por exemplo, a gente chegou em algumas lojas que tinha lá uma vodka importada, mas não tinha o selo do importador. Não diz quem foi que importou, trouxe essa vodka desse país para estar sendo vendida aqui agora. Tem que ter o rótulo lá identificando, e não tinha. Embalagem íntegra, muito parecido com o original, rótulo com as informações, agora só na língua estrangeira, não tinha a informação em português. Então esse produto é um produto contrabandeado, provavelmente. Entrou no Brasil, entrou no mercado e não passou pelos órgãos fiscais da fazenda, não pagou os devidos impostos, não passou por um importador legalizado. O falsificado é aquele que a pessoa pega uma garrafa,
ou pega uma garrafa usada, enche ela de novo com uma coisa que se parece vodka, que se parece uísque, e aí oferece pro mercado. Desculpa. Joga pra mim. Ó, aí, voltando pra esse ponto. Eu tô com essa garrafa. Certo. Essa garrafa é de uma bebida X. Isso, Eu tomei já essa bebida, só que aí eu vou colocar uma outra bebida dela. isso. Que também, vamos dizer assim, a gente tá bebendo água, mas como é da mesma cor, vodka. Certo. Então eu tô bebendo Absolute, mas vou botar Slova. Isso. É um valor totalmente diferente, é uma qualidade. É uma falsificação. Isso se chama falsificação. Exatamente. E quando eu vou ali no Paraguai, tal, pego um negocinho, trago pro Brasil, é um Sem declarar contrabando. contrabando. Então a gente, hoje, na região metropolitana, principalmente no Recife, tem mais casos de falsificação ou de contrabando? Veja, os indícios que a gente tem visto é mais de falta de informações fiscais, desses selos de importação. Então é provavelmente produto que não passou contrabandeado, assim, não A gente pagou não o pode devido afirmar. imposto. Eu acho engraçado. É que ele tenta falar de uma forma, tipo, eu não posso afirmar que é contrabando. Porque tá em investigação. Tá em entendeu? investigação, porque se eu falar Pode. que é contrabando, Pode ser. pode ser que não. Isso. Segundo, tem 15 dias pra pessoa recorrer. É. Pra se defender, a Tô gente prestando pode atenção. A dar pessoa ação. tem 15 dias aí pra dizer que, pô, faz anos que eu tenho essa vodka aqui Isso. comigo e tal. Primo que trouxe. Isso. Mas voltando ao tema do metanol, eu queria saber se existe o uso dessa substância fora. Aqui a gente está vendo casos no Brasil, mas assim, uma Rússia que se bebe uma bebida muito forte, uma Eslováquia da vida que a galera gosta de tomar, no almoço toma um biricutico. As pessoas de outro país podem utilizar, já tem um costume de utilizar, ou de fato é um erro de fabricação? Olha, existe casos de falsificação de bebidas fora do Brasil. A gente tem registro disso em literatura. Mas sobre metanol especificamente, eu não sei dizer e acredito que não, porque o metanol ele é muito letal. A dose dele então, você adicionar metanol intencionalmente ou você está querendo matar realmente a pessoa ou é um desvio, uma falha enorme assim dos falsificadores, né? Que tudo indica que é o caso que aconteceu aqui. Talvez a pessoa esteja falsificando bebidas achando que está colocando etanol de posto de gasolina, mas aquele etanol do posto de gasolina está extremamente contaminado com metanol e a pessoa nem sabia. Não, isso é o que pode ser, mais um desses casos, né? Porque não está concluída a investigação. Mas tudo indica que metanol não é habitualmente adicionado propositalmente em bebidas falsificadas porque a letalidade dele é muito grande. Vou tocar ainda no ponto do metanol, e é a questão de como ele pode, como o assunto pode ser tratado, não só porque, infelizmente, a gente tem consumo de várias idades. Tendo garoto ali que tá na faculdade, curtindo a faculdade e tal, uma calorada da vida. Tem o senhorzinho que tá ali com seus amigos jogando dominó. Então, como é que essa narrativa pode ser levada para esses públicos, fazendo com que a população seja resguardada? Porque a população, a vigilância, ela tá tentando atuar, tá à frente, os órgãos estão à frente, fazendo com que tenha o controle, mas nem sempre você pode estar em todos os lugares. Então, Isso. como é que a população pode se resguardar e como é que um órgão público, o governo, o município, pode fazer com que isso chegue na faculdade? A gente está na Exuda, então, palestra, porque não é só o metanol. Falsificação, você falou aí que tem vários outros tipos de falsificação, contrabando pode ser algo ruim. Então, como é que pode ser resguardado e como é que pode ser produzido esse teor educativo? A população precisa também procurar lugares que possam comprovar a origem dos produtos, né? Então, o primeiro passo é evitar aquele que chega na rua, chega num carro, na feira livre, que não sabe a origem daquilo. É procurar locais que você sabe da procedência. Não estou dizendo assim, procure os grandes, não. Deu nota fiscal, tá? Que possa apresentar uma nota fiscal e na nota fiscal tem que estar escrito lá lote, número tal, você vê o produto e tá dizendo lote, tal, batendo com a nota fiscal também. Era pra gente estar fazendo esse programa com garrafa
produto. Seria legal. Seria Botar legal. na câmera. Seria legal. Num próximo, fechado, Pedro? Fechado. Num próximo a gente aborda dessa Pode até ir no maneira. mercado também, filmar lá junto e tal. Tá certo. E aí a população pode checar a nota fiscal. Não estou dizendo que procure só grandes redes e tal, mas tem comércios pequenos também que eles comprovam a origem. Ó, eu comprei dessa distribuidora, eu comprei direto da fábrica, eu comprei deste supermercado aqui que compra da distribuidora. Ele apresentando a nota, a origem disso. Na praia de Boa Viagem, por exemplo, a gente teve lá fazendo fiscalização É muito comum, né, ter consumo de drink na praia e tal. E foi muito bacana porque já na sexta-feira, foi final de semana retrasado, né? Os comerciantes já estavam com nota fiscal dizendo, ó, comprei aqui desse supermercado, essa aqui é a minha garrafa, ó, tá tudo certinho, a gente tá mostrando aos clientes. Então, assim, não é porque é um comércio informal que ele não consegue garantir a origem do produto, né? Que massa. Então, os comerciantes estavam se organizando, né? A gente chegou lá para orientar eles, mas muitos deles já estavam com esse comportamento, assim, para mostrar ao consumidor. E evite, né? Suspeite sempre do barato demais, né? Então, uma coisa que custa, um uísque que custa, sei lá, R$ 200, se você tá vendo ele sendo vendido por 90, alguma coisa tem que é pra gente suspeitar aí, né? Então, sendo oferecido barato demais também é uma coisa que a sociedade tem que Pode ser ficar até atenta. oferecido, mas veja o local. Veja a origem e de onde é, confere o lote que tá na nota, tudo mais, né? Que às vezes, vou dizer assim... Até aconteceu, dessa semana de denúncia. Ó, o Batá tá vendendo um uísque muito barato. Esse uísque é, sei lá, R$ 150, ele tava vendendo por 110. E a gente chegou lá e o bar fez, ó, a gente tava vendendo a preço de custo. O custo que a gente pra pagou chamar a atenção. do distribuidor, a gente tava vendendo, porque era aniversário do bar e a gente queria Isso, uma forma de cativar os isso. clientes e tal. Ele tinha como comprovar a origem, né? Pronto, pro bar, eu pensei dessa maneira. Porque, tipo, pro bar, às vezes é melhor ele reter o cliente com a garrafa e o cliente consumir a noite toda comidinhas e outros drinks ali. É até clube, né? Que os bares fazem, a garrafa fica lá, se tu não tomar toda, tu pode tomar outro dia. Outro dia tu pode tomar, você não se aperreia com aquilo ali. Mas eu ia tocar num ponto que a gente sempre tá tocando, que é as redes sociais. Nesse caso em si, ela tá ajudando ou tá atrapalhando? Porque eu já vi muito, vamos dizer assim, muito estudioso, muita gente que sabe de tudo na rede social, falando sobre o metanol, muita gente assim falando. Tem gente que fala que não, isso é conspiração, eu já vi, e tem gente que fala com muita propriedade. E aí, tá atrapalhando ou tá ajudando? Como tudo, né, na época que a gente tá vivendo, é bom a gente evitar também se pautar a nossa opinião. Se você tá na internet, é verdade, acho que a população também tá cada vez mais treinada para saber que não é bem assim, né? Tem muita coisa boa na internet, muita informação boa, né? Eu também uso como fonte, agora eu procuro também locais e pessoas de credibilidade, né? Que possam ter um estudo que baseie aquela informação ali. Mas a gente tem visto assim que a comunicação pelas redes sociais, ela tem ajudado a gente também, mas como em toda situação, né, alguma outra informação não tão precisa acaba atrapalhando. Mas eu não sou assim, não considere nada da rede social, não. Tem muita coisa lá que é bom, que a gente consegue realmente se informar por lá, mas tem que ver a fonte, se tem um estudo que baseia aquilo ali, porque nem tudo que tá ali a gente pode tomar e deve tomar como verdade. A gente tá há mais de 50 minutos aqui conversando, nem parece. A gente tá há mais de 50 minutos aqui conversando e a gente passou por vários movimentos do metanol, desde a fiscalização, o que é que ele faz, como ele funciona, o que é que se deve fazer ou não fazer, né? Mas eu queria saber se dentro dessa tragédia, porque a gente perdeu vidas, então dentro dessa tragédia, qual o aprendizado que os municípios, que o Estado está tendo em cima disso, que a vigilância sanitária está tendo aprendizado. O que é que vocês estão fazendo para movimentar, para ajustar e melhorar nesse quesito? Veja, como toda a situação, né, até a própria Covid também, né, foi um momento que mudou bastante coisa assim na prática do dia a dia, não só dos órgãos de controle, mas a gente imagina também que vai ter um impacto no comportamento das pessoas, né. Hoje, se a pessoa tá doente, resfriada e tal, as pessoas assumiram
o comportamento de usar máscara, né? Sim. De evitar aglomerações e assim, etc. Houve esse legado, digamos assim, daquela crise que a gente viu. E nessa do metanol, acredito que não vai ser diferente, né? Acho que a tendência vai ser o Ministério da Agricultura controlar mais a produção dessas bebidas, né? A Polícia Civil também se organizar para intensificar o controle. A vigilância sanitária hoje a gente está mais atento a outros detalhes do rótulo, né? Que a gente viu o registro do Ministério da Agricultura e assim, também fica inviável a vigilância sanitária entrar no supermercado, por exemplo, checar todos os rótulos de todos os produtos. Mas hoje a gente com certeza tem um olhar que vai estar mais treinado para essa questão das bebidas e principalmente a população. Eu acredito muito que não é só fiscalização que resolve as coisas, sabe? Se a população também não entender o risco que está correndo consumindo um produto sem origem e etc., a gente não vai ter vigilância sanitária, PROCON, polícia, nem Ministério da Agricultura que dê conta das coisas, né? Então a população acho que acredita também que vai mudar um pouco seu comportamento, vai procurar locais que possam comprovar a origem dessas bebidas, né? Evitar vai estar mais atenta quando chegar um carro oferecendo um produto muito barato, então e a gente espera que sejam mudanças que vão evitar que situações como essa que a gente está vivendo hoje se repitam. Show de bola. Esse é Pedro Albuquerque, tá, meu povo? Gerente da Vigilância Sanitária do município do Recife. Pedro, faltou te fazer alguma pergunta? A gente circulou bem? Faltou te fazer alguma pergunta? Faltou você falar sobre algum assunto? Não, acho que foi legal, a gente discutiu bastante, né? Assim, eu acho que com certeza trouxe informações para a população, para a gente se prevenir, né? Então, reforçando só essas questões do final, né? Vamos procurar locais que a gente possa ver a origem, pedir nota fiscal, né? Quem puder evitar o consumo também é interessante. O Ministério da Saúde tem feito essa recomendação de evitar o consumo. E as vigilâncias sanitárias estão à disposição da população, de toda a sociedade, por meio dos canais de denúncia. Em Recife, no Conecta Recife, ou na Ouvidoria de Saúde, no telefone, né, no 0800 281 1520, ou nos portais Conecta Recife, site, aplicativo. Conversa com a gente, qualquer dúvida pode procurar, pode denunciar a vigilância sanitária, que a gente está pronto, preparado aí para atender os anseios aí da população. Show de bola. Bom demais a gente ter essa conversa. E, meu povo, a gente falou, eu faço as palavras deles a mim, então, beber, não dirija. Já tem que ter, né? Mas uma pergunta agora minha. A cerveja? Agora a gente tá quase no off, né? Mas e a cerveja? Eita, foi bom lembrar. Vinho e cerveja é diferente o processo, né? Eles não fazem destilação, eles fazem fermentação. E aí não tem indícios ainda que está sendo adicionado também o metanol nesses produtos, que é um processo diferente e aí alteraria muito a cor, o sabor, né? Então tá mais envolvido com rum, gin, vodka, são mais transparentes assim, aí geralmente o pessoal mistura com o etanol que tem essas mesmas características. Mas hoje a gente não tem assim casos confirmados que a origem foi de consumo de cerveja ou vinho, por exemplo, né? E foi uma coisa que os bares que a gente fiscalizou enfatizaram, ó, o pessoal tá bebendo menos destilado e tá consumindo mais vinho e cerveja aqui no bar. Então, o pessoal, para não deixar de comemorar, de celebrar, né, de ter esse momento de lazer nos finais de semana, tá deixando um pouco de lado o destilado e focando mais nesses fermentados. Mas também, como tudo aqui que a gente tá colocando pode, né? Não é comum, então a gente não tá garantido. Ó, pode tomar cerveja tranquilo. O Ministério da Saúde também tá alertando todas as bebidas alcoólicas, não só os destilados, mas os casos mais comuns têm sido nos destilados. Fica a dica aí, né? Não é que você pode beber, mas é menos provável. Menos provável. Com a cervejinha. Ou vinho. Ou vinho. Você toma uma. Sair daqui a gente toma uma. Brincadeira, Mas eu queria agradecer, Gabriel, você mais uma vez, né? Foi ótimo, assim, parabenizar pela condução, assim, esse espaço aqui pra gente. Se tiver outros temas também depois que a gente quiser, que vocês puderem também, a gente tá à disposição para conversar. Muito obrigado aí pela oportunidade. Quem agradece é a Faculdade Exuda, eu agradeço como ExudaCast e a gente tem que marcar sim com plateia, porque infelizmente a gente tá gravando. Isso. E tá gravando numa semana de prova.
E aí complica o meio de campo, vamos dizer assim. Os alunos agora devem estar fechando a prova para terminar. Hoje é o último dia de prova. Eita. Então, se o ExudaCast fosse de fato gravado de manhãzinha, na quinta-feira, poderia ter que a gente teria aqui até uma plateia. Mas você está assistindo na manhã da quinta-feira e a gente está gravando na terça à tarde. Ah, meu povo, mais uma vez aqui olhando para mim, antes da gente dar tchau, já agradeci Pedro, mas você que ficou até aqui, comenta. Pô, eu jogo aqui, pô. Conversa comigo. Se inscreve no ExudaCast, inscreve no canal da Faculdade Exuda. Ah, mas eu não quero assistir. Vai lá em cima, ó, pesquisa Cortes ExudaCast. Você vai ver todos os cortes: direito, arquitetura, saúde, psicologia, administração, tecnologia. Tudo isso tem aqui. E outra, para você que ficou até aqui, vai lá no Instagram, @ExudaCast. E você vai ter cronograma da semana, quem são os convidados, cortes dos convidados. Tudo isso você vai conseguir ver de uma maneira mais ampla. Ah, Gabriel, mas eu gosto de correr escutando uma coisinha diferente. Eu gosto de lavar os pratos, varrer a casa. Então, hoje todo mundo tem robozinho, então a galera não quer nem varrer casa, mas eu ainda varro casa, tá, gente? Então, escutando uma coisinha diferente, vai lá no Spotify, ExudaCast, e você vai ter tudo isso aqui na íntegra, todos os conteúdos do ExudaCast. A gente tá gravando, na quinta-feira vai ao ar, na quinta-feira de manhã já vai estar no Spotify. Beleza? Pedro, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Espero você aqui numa próxima, com os alunos fazendo várias perguntas para você, tá certo? E para você que ficou até aqui, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.